beleza, livro de Romanos, capítulo 7. Eu falei para eles, né? Vocês são amigos, né? Livro teológico, mas teológico assim, bastante. E é onde a gente vai estudar um pouco sobre a lei, não? A lei de Deus. A ver, vamos lá. Mês de domingo. Mês domingo? Já escutei esse mês algum dia? Não existe mês domingo. Dia domingo, a lição fala um pouco sobre morrer para a lei. Sobre ter um novo marido. Ué, como assim um novo marido? Que lição meio estranha esta aqui, não? Oh, você precisa ter um novo marido. Viu? Que coisa interessante. Josias, apresente-se aí e me ajuda a entender este negócio que a gente precisa de um novo marido. Que negócio é esse? Boa tarde aos irmãos, boa tarde quem está em casa. Estou muito feliz por participar hoje aqui do debate. Quando eu olhei esse tema aqui, eu fiquei surpreso, mas você precisa de um novo marido? Um novo marido, gente? Que isso? Aonde? Um novo marido. Então, pegando o contexto do dia de domingo, Paulo fala uma coisa que a sociedade inteira vive, né? Percebe e conhece que é o casamento. Isso. E ele usa como analogia entre lei, graça e o batismo. Ao lermos Romanos 7,13, não conseguimos entender, achamos que a lei não existe mais. Só que Paulo não está dizendo isso. E ele diz que quando nós morremos no batismo para o antigo eu, e nós renascemos, nós saímos debaixo da lei e passamos para baixo de Cristo. E o outro exemplo é que quando uma pessoa se casa, né, agora pegando a parte aqui que você precisa de um novo marido, realmente, se ela não se separar do marido quando ele morre, porque a Bíblia fala que o casamento é o quê? Para sempre. Isso. Quando uma das partes morre, é aí que a pessoa está livre para se casar novamente com outra pessoa, sem correr o risco de cometer um adultério. E para resumir aqui para os irmãos compreenderem a partir de domingo, aquela ligação do passado com a lei que o povo tinha de que tinha que fazer tudo conforme a lei para ser salvo não existe mais. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Como falamos aqui em Romanos 7,4. E quando morremos para a lei, nós estamos habilitados para ter um novo relacionamento com Jesus, o que resulta nos frutos para cumprir a vontade divina. Interessante. Então, quando que a gente morre, então? Esse negócio de... Porque para a gente poder adquirir um novo relacionamento, neste caso o título diz, precisa de um novo marido, não? Então, como a Bíblia fala, só por morte, né? Então, em que momento que a gente morre? E morre do quê? Para poder adquirir um novo relacionamento. Como assim? Quando ele fala aqui que a gente morremos no batismo para o antigo eu, então, quando a gente morre no batismo para o antigo eu, a gente está saindo debaixo da lei, né? E a gente passamos para baixo de Cristo, passamos a ter um relacionamento com Cristo. A gente morre para o pecado, né? Para as coisas antigas, para o velho homem. E a gente vai viver em novidade de vida, né? Aquilo que Deus pede, o que Deus orienta, que está na lei de Deus. Simples assim. Isso, assim como a mulher, no exemplo que está falando na lição, quando o marido morre, ela está livre da lei, né, do casamento conjugal, assim Cristo é representado como esposo e a mulher é a igreja, né, somos nós, aí essa lei, ela, a partir da morte de Cristo, ela morre também. E como Josias falou, aí nós passamos a viver uma nova natureza, uma natureza de Cristo, e não subjugados pela lei. Muito bem, então, neste caso, na metáfora de Paulo, nós somos a mulher e Cristo é o marido. É isso aí, né? Mais ou menos seria por aí. Isso, né? E aquele que gosta de andar brincando com os corações por aí, como que fica aí? Infelizmente, a gente vive também nesse meio, né? Desse lado. Hã? A gente vive também por esse lado, né? Assim, Hoje eu gostei, aí eu venho para cá. Não gostei mais, agora vou embora. Aí fica de coração em coração, de marido em marido. Como que fica esse negócio? Infelizmente, é como Paulo fala, que a gente comete adultério, né? A gente está cometendo adultério contra a igreja. A gente está cometendo adultério não contra a igreja, mas com Cristo. A gente está brincando com o pecado, fazendo a vontade da carne, aí depois a gente quer fazer tudo certinho dentro da igreja. Aí isso aí que não pode, né? Ai, eu me queria levantar, mas acho que eu vou ficar aqui no mais. Vou ficar por aqui mesmo.
Ah, não, eu vou me levantar, vai. Vou me levantar. O negócio é o seguinte, escuta aqui. Você que gosta de andar brincando com os corações dos outros, deixa eu falar um negócio para você, viu? Olha bem para os olhos do tio. Continua brincando com os corações dos outros, que quando você casar, vai ser difícil você ter um relacionamento bom. Então, já começa agora a ter um relacionamento sério. Até para você mesmo. Porque é só assim que a gente vai ter um relacionamento com Deus sério também. Entendeu? Beleza. O tio já começou daquele jeito, viu? Obrigado a você, José Eduardo, que nos está seguindo. Cris, manda um coração para o Josias aqui. Um grande abraço para Josias. Tiago Santos também nos está vindo. E aqui Cleber Consensa disse, essa loirinha aí do lado é uma fera. Isso aí, acho que você conhece, Cleber Consensa. Acho que está se referindo a você, viu, Sara, a loirinha aqui do lado. Então, abraços para você, galera. Bom, ficou entendido o negócio aí do novo marido, né? Nós somos a mulher, porque ao fim das coisas nós somos a igreja, a mulher, e Cristo é o marido. Agora, existe algum problema com a lei? Não sei, parece como que me dá a impressão como que Paulo coloca aqui como que existe algum problema com a lei, que a lei não sei o quê. Aline, será que existe algum problema com a lei? Olha, por aí tem se dizido que sim, né? Às vezes algumas religiões, tem algumas doutrinas, mas Paulo mesmo ele responde, né? Aqui no verso 7, do capítulo 7 de Romanos, ele fala, de maneira nenhuma. A lei é santa, justa e boa, como nós acabamos de cantar. A lei, ela reflete o caráter de Deus. Né? Então, como pode ser o caráter de Deus ruim para nós? Mas, espera aí, então, se a lei não é ruim, o que tem de ruim nisso? O que há de ruim somos nós, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, que opta sempre pelo que é mal. A lei de Deus A gente tem que pensar aqui, quando Paulo escreveu aos Romanos, para os judeus naquela época, eles tinham uma visão seguinte, que eu vou colocar minha lição ali, tá? Lembram-se do cerco que houve de Babilônia contra os judeus, né? Jerusalém foi sitiada, foi destruída, teve aquela história de Daniel. Então, quando eles voltaram depois daquele cativeiro de Babilônia, os judeus falaram o quê? Bom, nós estamos nessa situação porque nós quebramos a lei. Então, o que nós vamos fazer? Vamos obedecer a lei ao pé da letra. Só que eles eram legalistas. A lei, eu preciso obedecer para ser salvo, eu preciso obedecer, fazer a minha parte para que Deus me abençoe. E Jesus veio e quebra tudo isso. A lei é uma consequência do quê? Da graça de Cristo. Eu estou suja, né? Meu rosto está sujo, aí eu vou... A gente escuta bastante essa... O espelho? Isso. Sim. Aí eu vou lá no espelho e vejo onde está sujo. O que eu vou fazer? Eu vou lá na água e me lavo. Não é? O espelho é a lei, ela me mostra o meu erro, ela me mostra o meu pecado, mas ela vai me limpar do meu pecado? Não. Só vai mostrar. Exatamente. Quem que me limpa? A água. Jesus purifica, limpa. Eu vou jogar aqui uma pergunta aqui para o grupo, não? Digamos que, bom, beleza, a gente vai além, não? Mas e se eu seguir a minha consciência? Eu acho que seria melhor seguir a minha consciência do que seguir uma lei. Sei lá, a minha consciência me diz... assim, mais ou menos, não prejudicar uma pessoa, cuidar-me a mim mesmo. Acho que seguir a minha consciência, acho que é melhor do que seguir uma lei. Acho que no tempo que estamos vivendo, seguir a consciência é algo que se tem pregado por aí. O que você acha? No verso 13, está respondendo essa pergunta sua, tá? A ver. Porque fala assim, que a lei de Deus triunfa sobre a nossa tendência natural, revelando o que o pecado realmente é, extremamente pecaminoso. Nós temos a tendência de minimizar o pecado. Ele fez aquilo por causa disso, ou justificar. A lei de Deus, ela não permite. Ela aponta o erro e mostra onde está o problema, e também nos aponta a resolução, a solução desse problema que é Jesus. A lei de Deus não dá essa brecha. Nesse caso aí que você falou, Cristian, a gente tem livre-arbítrio, né? Pode fazer o que quiser. E essa questão da lei, ela é discutida há muitos tempos, assim, vários séculos e séculos, vários religiosos discutem essa questão da lei. O grupo minoritário que guarda a lei, na realidade, são os adventistas do sétimo dia, né? Eu tenho alguns amigos aí que são batistas, são de outras igrejas, ele não consegue compreender da forma que a gente vê de forma nenhuma. A gente lendo alguma coisa que é muito clara,
mas eles não compreendem. É um pouquinho, a Aline resumiu de forma excelente. O povo judeu tinha pisado tanto na bola, tinha sofrido tanto, que eles falaram, cara, vamos guardar esse negócio direito aqui. Daí, nessa de guardar direito, eles começaram a fazer leis em cima de leis para guardar a lei. Tem a ver com o exterior ou o interior da gente? O que você acha? A lei tem a ver com o exterior ou com o interior? Com o interior, né? E aí o nosso exterior reflete o que há dentro de nós. Vixe. Não é? Interessante esse negócio. E a assimetria continua, Alan? Me explica esse negócio. Então, eu achei interessante demais essa lição de terça-feira, porque ela conta um pouquinho da história de Paulo. E é interessante que ela vai lá falando que ele era fariseu e que ele guardava a lei desde criancinha, desde certinho, né? Desde certinho, nunca tinha feito nada de errado e tudo mais. E daí aqui fala que quando ele, após a sua conversão, olha que interessante, quer ver, ó? Após a sua conversão, ele se considera o maior dos pecadores. Ué, mas não era o certinho sempre? Exatamente. E depois da conversão dele, é isso que a lição vem falando. Na conversão, a mente experimenta uma mudança radical de orientação. Eu achei isso aqui fantástico. É o Espírito Santo agindo em nós. Mas a gente vai deixar de pecar? Não, a gente não vai deixar de pecar. É o conflito entre o bem e o mal, entre o carnal e o espiritual, né? Eu achei muito interessante também aqui, se a gente ler aqui na parte de Romanos mesmo, Romanos 7, ele vai falando várias vezes aqui, ó. Que diremos, pois, da lei? A lei é pecado? De modo nenhum. No 14 ele fala assim... No 12 ele fala assim, ó, por seguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas é interessante o conflito, né? Que assim como tinha em Paulo, há em nós também, que ele vai colocando aqui no capítulo... No 7, versículo 18, quer ver, ó? Porque eu bem sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem que eu quero fazer não está em mim, porém o não de efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas o que eu faço eu não quero, já não sou eu quem vive, e sim o pecado que habita em mim. Então, assim, é simples, nós somos pecadores, grava isso, nós somos pecadores. Nós somos salvos pela lei? E aí? A gente é salvo pela lei? De maneira nenhuma, irmãos. A gente não é salvo pela lei. A gente é salvo pela graça de Cristo, pelo que Cristo fez por nós. Então, assim, a gente tem que entender isso. É um processo de santificação. A gente vai ser completamente livres do pecado quando Cristo voltar. Até lá a gente vai ter nossa dificuldade, nossos altos e baixos. Mas a lei, ela é como é que eu falo? Ela é um norte que Deus deu pra gente seguir. Como é que eu vou saber que é pecado eu roubar, Sarinha, se a lei não me falar? De que forma que eu vou saber? Me explica isso. Quem que me explica isso? Quando a gente vai lá para Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Isso aí está no último livro da Bíblia. Então, assim, eu penso assim, ó, que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Lá no céu tem ordem. Aqui na terra tem ordem. A lei, olha, eu fico pensando assim, ó, se a humanidade seguisse a lei, a gente jamais estaria passando pelo que a gente está passando. Um mundo totalmente desorganizado, onde os filhos não respeitam os pais, onde você vê gente matando, adulterando. E Deus já deixou o caminho para ser feliz. Ó, faz isso daqui que vai dar certo. Mas a humanidade sempre vai em contrário com o desejo de Deus. Cristiane Lopes diz assim, a lei é perfeita, justa e boa. Nascemos com a tendência a ser malvadinhos. José Eduardo diz assim, maldito o homem que confia no homem. Isso é bíblico, hein? Irmã Sayonara Silva, boa tarde, irmãos, que Deus abençoe a todos nós. E Aline, você vai falar? Eu ia comentar também só o que o Alan estava falando. A lei, a gente pode ver que a lei é o caráter de Deus, é a expressão, não é isso que nós aprendemos? A lei é a expressão do caráter de Deus. Então, nunca com essa na minha natureza pecaminosa eu vou ser perfeita, mas Deus, Jesus pede, né? A palavra dele diz, sede santo como é santo o vosso Pai. Então, nós temos esse processo de santificação, não é isso? Que a gente vai crescendo na graça e procurando cada dia mais ser semelhante. Porque se eu sou uma mentirosa, e a lei diz, não mentirás. Então, como que eu posso viver com um Deus que não tolera mentira? Interessante isso aí, hein? Né? Porque a questão de Deus não é contra o pecador, mas contra o pecado. Ó, por causa da simetria que existe hoje entre a mente renovada e a nossa condição decaída, até a volta de Jesus enfrentaremos desejos que são contrários ao que sabemos ser a vontade de Deus. Então lá, não mente. Deus sabe, a gente sabe que é errado não mentir. Mas por que a gente faz? É a nossa condição. Então até a volta de Cristo a gente vai lutar com isso. Mas basta a gente pedir para Deus que nos dê força com as nossas dificuldades que Ele vai nos ajudar. Sempre, sempre. Vamos lá. Então, mais ou menos eu estou entendendo. A lei, a gente às vezes cumpre para falar assim, tá vendo? Eu sou bom, eu guardo a lei. Mas
para o céu não vão os que são bons, vão os que foram salvos. Ou seja, aqueles que reconheceram que não foram suficientemente bons. Então, para o céu vão os salvos e não os que eram tão bons assim. Poxa vida, que interessante. A irmã Marta nos está seguindo aqui. E seja bem-vinda, viu, irmã Marta? Temos aqui pessoal, beleza. Momento hipertexto, viu, gente? Momento hipertexto é um momento onde a gente quer ver o que você acha da seguinte palavrinha. Separados. Quando você ouve essa palavra separados, o que vem na sua mente? Escreve aqui no Facebook, no YouTube, que a gente vai a ler para cada um de nós. Para a gente ver o que vocês estão opinando. Separados. Quando você lê a palavra separados, com que palavra você linka a palavra separados? Galera, o negócio é o seguinte, eu vejo que algumas denominações falam assim, que Jesus veio a esta terra para abolir a lei. E que hoje estamos vivendo pela graça. Legal, a gente está vivendo pela graça. Mas quando a gente pensa em que Jesus veio abolir a lei, não sei, eu penso assim, dá a impressão como que no céu teve uma reunião entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. E Deus olhou para Jesus e falou assim, ô Jesus, sabe o que? Eu cometi um erro. E eu fiz uma lei difícil para cumprir. Vai lá e morre para quebrar essa lei que eu cometi esse erro. Vai lá cobrir meu erro. Então, dá a impressão como que Jesus veio a este planeta e morreu para abolir a lei, porque era um erro de Deus ter feito essa lei. O que você acha? Mais ou menos não é por aí que muitas denominações falam, mas a lei foi Cristo que aboliu na cruz. E aí? Cristo mesmo responde isso daí, né? Ele fala que ele não veio abolir a lei, sim cumprir ela. Simples, o próprio Cristo fala isso daí, Mateus 5,17. Então, assim, quando a pessoa ela se converte, igual aconteceu com Paulo, né? Interessante isso daí. Ele seguia tudo, mas depois que ele se converteu, ele viu que ele era o maior dos pecadores, né? E assim, a lei ela aponta isso daí. Então, assim, na minha cabeça eu já fico pensando assim, ó, poxa, eu vou lá, me converto e tal, começo a fazer o que Deus quer. Tá bom, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer, não vou mais agir de forma errada. Onde que eu vou achar isso? É na lei. Deus vai falar, filho, não mata, adora seu pai, adora seu pai, ó. Honra seu pai e sua mãe, né? Não mente, não adultera, não cobiça. Então, assim, Deus já te dá ali um manual do usuário, talvez, um manual ali para você seguir, para você não cair, para você... A forma que Deus quer. Para não dar cabeçada, né, no mundo. Dar menos cabeçada. Também, dar menos cabeçada. Então, assim, eu não sei se talvez seria essa frase assim, Deus ele não pede que você o adore, mas quando você vai adorar, você tem que fazer da maneira correta, né? Não é de qualquer jeito. Alan, e assim, você falou, né? A maior prova que Jesus veio cumprir a lei é que a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E Jesus veio derramar o seu sangue, ele veio cumprir a lei. Porque se Cristo não tivesse vindo e feito isso, a lei, né, nós não poderíamos ser salvos pela graça dele, claro, e ele veio cumprir a lei. Eles, né, a Santíssima Trindade, leva muito a sério isso, porque é a expressão do caráter deles. Isso. Quando eu firo a lei, eu estou ferindo o caráter de Deus. Quando eu digo que a lei não é santa, não é justa, não é boa, ou tento adequá-la à minha vida, eu estou falando assim, olha, o seu caráter não é bom para mim. Tem um sermão do Luiz Gonçalves, eu não sei se vocês já viram já, ele vai pregar e daí ele coloca assim, vários temas assim, a graça, Jesus, pecado, tal, e daí a lei tá quase em último aqui, né? Daí ele fala assim, vamos tirar a lei. Daí ele tira a lei fora, daí ele fala assim, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, se não tem pecado, né? Daí no final, isso é Cristo. Por que Cristo veio morrer aqui? Então é exatamente isso daí. Mas assim, eu já mandei isso para amigos e eles falaram, não, isso daí tá fora do contexto, não é bem assim. E assim, é difícil. E tem pontos que você vai tentar falar com amigos que eles não vão aceitar de forma nenhuma. Então, assim, é polêmico o assunto, não é tão fácil assim de se falar, né? Eu até dou parabéns aqui pro pessoal que está participando aqui, que está indo muito bem, nota 10. Tem o Antônio aqui, o Humberto, que sempre dá estudo bíblico. Vocês já tiveram problemas com isso aí também, né? Que quando chegam nesse assunto, as pessoas simplesmente travam, não aceitam. E daí, se você vai lá na lei, outra coisa que é interessante, que eu acho que é muito interessante, que a pessoa aceita tudo. Não tem como você não aceitar honrar o teu pai e tua mãe. Se eu falar assim, Christian, honra teu pai e tua mãe, você não vai aceitar? Claro, tem que honrar, né? Se eu falar assim pra você, igual a Aline falou, não pode mentir, não pode roubar, você não vai aceitar? Assassinar, né? Alguém gosta de ser roubado? Alguém gosta de ser roubado? Não matarás? Não... Ninguém gosta de ser roubado, todo mundo aceita. Mas o problema está onde? No sábado, chega no sábado. No sábado, né? Chega no sábado, onde Deus fala assim, ó, lembra-te do dia do sábado para santificar.
O sábado é uma bênção, assim, ó, imensa, entendeu? O mundo que a gente vive é um mundo de correria, de estresse. Se a gente pudesse, se toda a humanidade pudesse descansar nesse dia, seria uma bênção demais. É interessante aqui que fala aqui em Lucas 23, a partir do versículo 50, depois do sepultamento de Jesus, que eles tiraram do madeiro, envolveram no linho, no lençol de linho, e depois Pilatos pediu o corpo de Jesus, né? Só que aqui no finalzinho fala assim, no sábado descansaram o segundo mandamento, né? Depois que tiraram o corpo de Jesus do madeiro, descansaram. Porque se depois que se ele tivesse morto, eu tivesse falado aqui, depois do verso 50, que agora não precisa mais guardar a lei, tudo bem, mas até no sábado aqui específico Jesus descansou, né? Boa. Excelente, Josias, Boa, excelente, Josias. cara, muito Irmã bom. Maria Jesus dice, a lei é uma revelação fiel do que é certo ou errado e nunca perde sua validade. Separados para Eduardo significa escolhido. Para Daniela, não estar juntos. Para Kátia, separado significa exclusivo de Deus. Para Josias e Cris, me imagino que é Cris, dice, povo escolhido por Cristo. Olha, o povo está respondendo aqui. Vamos aqui no YouTube a ver o que o povo respondeu. Não responderam por enquanto muita coisa aqui, não tem muita coisa, tem lá mesmo. Então, o povo está respondendo, exclusivo de Deus e escolhido por Cristo. É isso aí, gente. Um povo separado é um povo escolhido por Cristo Jesus. Um povo diferente. E um povo especial. É isso aí, gente. Então, é isso que significa ser separado. Separado para uma missão que é só para os que estão on. Vamos lá. Conhecendo-se a si mesmo. Conhecendo a si mesmo. Sara, esse negócio é conhecendo a si mesmo. Como assim? Será que tem gente que não se conhece? Como assim? Então, esse processo do conhecendo a si mesmo, ele é depois que você teve contato com Jesus, depois que você teve contato com a lei. Porque a lei, ela vai lá, ela nos mostra o nosso erro, ela mostra que nós estamos condenados. E quando Jesus ele veio à Terra, ele veio para nos livrar dessa condenação, ele veio para nos livrar do salário do pecado, que é a morte. E a partir disso, depois que a gente reconhece isso, a gente começa a prestar atenção exatamente como Paulo prestou atenção. Poxa, eu sou o pior dos pecadores, olha só a minha vida como é. E a partir daí que começa o processo de conhecer a si mesmo, de nós conhecermos a nossa natureza limitada, de nós conhecermos a nossa pecaminosidade. E aí tem até um trecho aqui do livro da Ellen White que diz assim, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais cheio de faltas parecerá aos seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. É a partir daí que a gente começa o nosso processo de santificação, porque a gente percebe que o bem que a gente quer fazer a gente não faz, mas o mal que a gente evita, a gente sempre está fazendo. E é aí que a gente começa a nos perceber realmente como a gente começa a perceber o nosso lugar nesse conflito cósmico, nesse grande conflito. Qual era o maior medo, então, de Paulo? Qual será que era o maior medo de Paulo? Dele voltar a ser o antigo homem que ele era, né? De ele parar de perceber essa natureza dele começar a se achar, dele achar que o caráter de Deus não é bom o suficiente para ele, exatamente como a Aline disse. A Sara falando aí, sabe o que eu me lembrei? De Isaías. Yeah. Quando ele teve aquele momento que ele esteve diante de Deus, ele falou assim, ai de mim, né, que sou um homem impuro, de lábios impuros, né? Aí, estar próximo de Deus nos mostra isso. E aí, o que acontece? Aí veio um anjo, né, colocou uma tenaz nos seus lábios, né, e o purificou. Então, você está vendo o que é a lei? A lei me mostra, eu sou impura, eu sou indigna, sou pecadora diante de um Deus tão santo. Mas esse Deus santo me purifica. Ele me restaura, ele não me deixa na minha condição. Também lá em Zacarias, falando, acho que foi essa lição também de adultos, né? Não tem nada a ver, mas falou. Não. É que... Ai, perdão. Não, pode ficar tranquila aí. É que o sacerdote, né, tava diante de Deus, o sacerdote Josué, e Satanás ao lado falando, acusando. Né? Isso, acusando. E aí veio o Senhor e coloca sobre Josué vestes limpas, puras, purificadas. Quer dizer, diante de Deus somos sim, como a Sara acabou de falar, somos impuros, indignos, somos mentirosos. Por mais que tentamos fazer alguma coisa de certo, nós não somos bons. Não há nada de bom em nós. Assim de bondade. Não existe. Nossa. E quanto mais próximo a Cristo,
Quanto mais a gente vem à igreja, escuta os sermões, louva a Deus, fala, eu sou indigno. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um Deus que morreu por mim e me purifica de todos os meus pecados, independente de quais são. Tudo bem. E só para complementar o que a Aline falou, quem passa por uma consequência ruim, né, devido a alguma escolha errada, quando a pessoa reconhece que errou e que aquilo gerou um grande ferimento nela, ela não quer fazer novamente. Né? Paulo era perseguidor, matava os cristãos, então ele viu o quanto foi ruim provar do próprio veneno, né? Quando o pessoal começaram a perseguir ele. Então, por isso que ele lado, né? Isso, ele não queria mais voltar ao velho Paulo que ele era, de perseguidor, porque ele viu o quanto era ruim, né? Então ele não queria mais voltar a sentir aquelas consequências. Eu gostei muito do que a Sarinha falou aqui, que me fez pensar numa coisa aí. Cheguei a esquecer e lembrar de novo, ao mesmo tempo. O maior medo de Paulo. Não, o que ela falou é que conforme a gente se consagra, a gente começa a ver os nossos próprios erros, né? Isso daí eu achei muito mais interessante. perto de Cristo, mais Porque assim, parece que é interessante, né? Se a gente está longe de Cristo, ou a gente nunca deve estar longe de Cristo, mas talvez se a gente estiver afastado de Cristo, ou seguindo ele de longe, igual Pedro seguiu por algum momento de longe, a gente começa a ver defeito nas outras pessoas. Ixi. Nossa, que o irmão é daquele jeito, que o irmão me olhou torto, que aquilo... fala espanhol, né? Ou que alguma coisa... Você começa a ver... Agora, quando você se aproxima de Cristo, o defeito você começa a ver em você mesmo. Olha que doideira. É você com Cristo, entendeu? É você com Cristo. E isso daí, realmente, é incrível isso daí. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você tem comunhão com Deus, parece que os seus erros, eles vão aflorando, sabe? Você fala, nossa, olha o que eu faço, não é possível fazer um negócio desse. Só para pegar o gancho do Alan, parece que quando a gente é transformado por Cristo, Deus parece que começa a implantar o amor pelo próximo, né? Começa a plantar que a gente deve amar o próximo, não deve apontar para não ser julgado. Porque quando a gente está longe dos caminhos de Deus, a gente começa a ser como juízes, né? Querer julgar as pessoas. Gente do céu. Tem Lachardi aí? Lachardi? A Chardi é legal. Diz assim, Paulo foi preso. Paulo foi açoitado. Mas o único medo de Paulo era voltar a ser Saulo. Quem nunca? Quem nunca? Olha a cara do gato, gente. O gato está assustado, está arrepiado. É isso aí. A lição, o resumo da lição era isso. O medo da gente é voltar a ser o que éramos no passado, gente. É isso aí. A lei nos mostra onde que a gente estava errando para a gente não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Muito bem. Nós temos aí um vídeo que complementa um pouco a lição desta semana. Pode seguir comentando, viu, gente? Vamos assistir o vídeo. E chegamos na sexta-feira dessa lição número 7. É muito conteúdo, muita coisa bonita, né? E aí, como é que está a sua Bíblia? Já está toda arriscada, anotada? A minha Bíblia aqui tem um monte de informações legais que eu tenho aprendido nos últimos dias a respeito do livro de Romanos. Olha só, de novo, hein? Vale a pena você seguir ali a nossa playlist no Spotify com músicas novas toda semana que tem a ver com o tema que a gente está estudando, tá joia? E aqui, olha, nós vamos começar dia 18 até o dia 27 de fevereiro, os 10 dias de oração. Então é bom você ter um plano aí com seus jovens a respeito desse programa, que é um programa de fortalecimento espiritual e para a gente poder começar o nosso ano de incentivo, de evangelismo, depois da Semana Santa, 2021, que a gente consiga recuperar tudo aquilo que a gente não viveu em 2020, não é verdade? Olha só, antes das palavras do pastor Campitelli sobre o entendimento dele do que ele viu nessa lição de Romanos 7, eu quero trazer aqui para você um grifado da própria lição. Os últimos dois aqui, olha, dessa parte de sexta-feira. Eu normalmente grifo bastante, anoto bastante, mas hoje eu quero colocar o que está grifado na própria lição, ok? Diz o seguinte: embora não possamos pretender perfeição da carne, podemos possuir perfeição cristã na alma. E a última partezinha aqui, a última linha, diz o seguinte, olha, nossa confiança não está no que o ser humano pode fazer, mas naquilo que Deus pode fazer pelo ser humano por meio de Cristo. Olha só, o que acontece é o seguinte: existiu no passado, e de vez em quando aparece por aí uns movimentos de perfeição. Aí no passado era a carne santa, hoje em dia é o perfeccionismo. Nós vamos ser perfeitos como Cristo foi perfeito nessa terra. Me perdoe,
para mim é presunção. Primeiro que é o seguinte, se eu conseguir ser perfeito nessa terra, aqui agora no mundo de pecado, significa dizer que eu vou ser igual a Cristo. Ninguém é igual a Cristo, primeira coisa. Segundo, a partir do momento que o ser humano ele consegue ser perfeito, ele não precisa mais de Cristo, porque Cristo é perfeito. Então, baseado nessas ideias, a gente precisa compreender que enquanto eu estou nessa terra, eu vou crescendo espiritualmente. Perfeição só na eternidade. Agora, nesta terra, é uma luta constante, uma busca, mas perfeição, não. Agora, também eu não vou sentar e cruzar os braços e deixar a coisa rolar. A gente precisa olhar para a Bíblia e perceber de que existe um modelo, Cristo, e que eu preciso me aproximar cada vez mais desse modelo. É uma vida constante, é uma vida de santificação. Todo dia, um pouquinho mais. Beleza? Deus abençoe você e semana que vem a gente continua. Quando cremos em Jesus, morremos para a lei e nosso relacionamento com a lei sofre uma drástica mudança. Morrer para a lei e ser libertado dela são questões essenciais devido à nossa condição de caída. A lei de Deus supera essa tendência natural ao mostrar o pecado como ele é. Se falharmos em entender a lei de Deus, ficamos cegos para os nossos próprios pecados. Paulo chegou a entender que, apesar de estar extremamente em conformidade com a lei, ele a violou inteiramente, devido à atual discordância entre a mente renovada e a nossa condição de caída. Até a vinda de Jesus, enfrentaremos os desejos do corpo. À medida que crescemos em Jesus, passamos a compreender melhor a espiritualidade da lei e a realidade do pecado em nossas vidas. Se nos aproximarmos de Jesus e compreendermos melhor a santidade e a beleza de seu caráter, ele operará a santificação e teremos uma mente renovada. É isso aí, galera. A gente precisa ter uma mente renovada, porque é dessa forma que a gente vai crescer espiritualmente, viu, querido jovem? O maior medo da gente é voltar a ser o que éramos antes de conhecer a Deus. Esse tem que ser o maior medo da gente. A gente precisa crescer espiritualmente e nos desenvolver nossos talentos para dar louvores a Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos deu a graça, aquele que nos deu o caminho. Fica esse meu recado. Mas nós, aqui também, a gente tem novos talentos. Viu, gente? Aqui o contexto está on. Eu falei que está on, né? Aqui tem novos talentos. E nosso irmão Josias aqui vai cantar uma música, irmão. Você não sai daí. Tem novos talentos. Josias. Eu sei que você sabe cantar, Josias. Agora? Vamos lá. Ah, beleza. Pode cantar aí, Josias. Vamos aí. Vamos lá. Não ensaiei, né? Mas vamos tentar aqui. Não, aqui ele que sabe faz ao vivo. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Amém? Amém, José. Chance, hein? Lindo hino, hein? Esse hino é lindo, hein? Maravilhoso. Parabéns, viu? Ó, gostei. Muito top. Obrigado. Muito top. Com certeza, do em diante, diretora da música, aqui está. Pode convidar. Pode combinar aí. Alan, despide-nos em oração, fazendo favor, agradecendo às pessoas que nos estão seguindo aí pelo Facebook, nos estão seguindo aí pelo YouTube. Muito obrigado pela sua presença. Vamos orar e gostaria de parabenizar também os jovens aí pela iniciativa. O programa é de muito bom gosto, os temas são excelentes. Eu gosto muito quando chega ali 5 horas da tarde para estar assistindo aí o programa. Que Deus continue abençoando vocês. E vamos apoiar os jovens aí, porque esses jovens do Quintino são uma bênção. Deus abençoe vocês. Uma linda semana. Fiquem com Deus. Obrigado por participar com a gente. Tchau, galera. Nos vemos. Fiquem com Deus, viu? Comportem-se bem, hein?